Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de nosso curso. Hoje nós vamos continuar falando sobre primeiros socorros. Na aula passada nós falamos sobre as emergências neurológicas. Nesta aula nós vamos estar falando sobre as emergências metabólicas e também sobre o parto de emergência. E com esse assunto nós encerramos o conteúdo sobre primeiros socorros. Na próxima aula, nós já vamos iniciar algumas noções sobre administração. Então, vamos lá, pessoal. Emergências metabólicas, né? A principal emergência metabólica que temos na clínica é devido ao consumo excessivo de álcool e drogas. Vamos falar um pouquinho sobre algumas interações dessas drogas e os riscos delas à nossa saúde. Uso abusivo de álcool, risco de depressão respiratória e parada cardíaca. Lança-perfume, que é muito utilizado, né, pessoal, por jovens e adolescentes. Tem risco de parada cardíaca e respiratória. Uso de êxtase, diminuição rápida e grave da capacidade cognitiva. Consumo de maconha, possíveis episódios de pânico. Uso de cocaína, risco de infarto. Lembrando, pessoal, que a capacidade cognitiva que é afetada pelo uso de êxtase, ela envolve, né, os processos de desenvolvimento nosso. São responsáveis por memória, pela atenção, coordenação motora também, processo de aprendizagem, né? Então, ele altera essa capacidade, ou seja, tanto a memória, tanto o raciocínio, a atenção da pessoa fica alterada. A questão da aprendizagem fica prejudicada com o uso do êxtase. Vamos falar um pouquinho sobre a principal delas, né? Uma das que mais causa dependência e morte, que é o álcool, que é uma droga lícita. Vamos falar um pouquinho sobre ela, que é a que nós mais vemos na prática clínica, e ver um pouquinho sobre como o álcool afeta o organismo. Então, vamos falar um pouquinho dele em cada parte, né? Na boca, né? Pessoas que bebem exageradamente aumentam seu risco de desenvolver câncer de estômago, de boca ou de garganta. No estômago, beber muito álcool pode diminuir o apetite como resultado de um aumento do fluxo de suco gástrico, causando má nutrição. Por isso que nós vemos pessoas que são dependentes alcoólicos muito magros, né, muito emagrecidos. Ele tem essa diminuição acentuada do seu apetite relacionada a esse aumento do fluxo gástrico, né? E o conteúdo muito grande de álcool, ele também pode irritar a mucosa do estômago. E essa irritação pode estar causando úlceras na parede do estômago, tá, pessoal? Em um estômago vazio, o álcool passa diretamente para a corrente sanguínea. Quando a pessoa bebe de estômago vazio, o efeito do álcool é mais rápido, porque ele vai direto para a corrente sanguínea. O sistema circulatório, uma vez que o álcool está na corrente sanguínea, ele é rapidamente distribuído por todo o corpo. O álcool ele provoca uma vasodilatação, ou seja, ele faz os vasos sanguíneos dilatarem, e isso faz com que tenhamos sensações temporárias de calor, a pessoa fica sentindo, né, mais quente, queda temporária da pressão sanguínea, pressão abaixa, queda temporária de batimentos cardíacos, batimento cardíaco fica mais lento. Nos rins, o álcool tem efeito diurético, ou seja, a pessoa urina mais vezes. E aumenta a taxa de produção de urina. Então, urina mais vezes, um grande volume urinário, né? Urina muito e tem um volume acentuado de urina. E o álcool pode aumentar a produção de urina em cerca de 20 minutos após o consumo. Então, 20 minutos logo após o consumo, ele já aumenta essa produção urinária. E a urinação excessiva, ela pode levar à sede e à desidratação, tá? A pessoa desidrata. Nos pulmões, o álcool aumenta o risco de aspiração, né? Entrada de material estranho nos pulmões. No cérebro, uma vez que o álcool atinge o cérebro, começa imediatamente
a afetar a sua capacidade de controlar o comportamento e funções motoras. A pessoa fica sem a sua coordenação motora, ela fica mais susceptível a quedas, ela fica sem o equilíbrio. E também a atenção da pessoa fica diminuída, o raciocínio fica mais lento. No fígado, o fígado consegue apenas oxidar uma certa quantidade de álcool por hora, né? Então, o fígado só metaboliza uma certa quantidade de álcool. O consumo regular de álcool pode levar a danos no fígado, né? O fígado gorduroso pode desenvolver-se como resultado de uma desestabilização na metabolização de gorduras pelo fígado, ocasionada pelo álcool. Os danos podem ser revertidos se o consumo for cessado. Então, se tem uma demanda de álcool acima da que o fígado consegue estar metabolizando por hora, pode estar desenvolvendo gordura nesse fígado, né? Que é a esteatose hepática que nós conhecemos, né? E aqui fala também que a cirrose hepática ela ocorre como resultado de um consumo frequente de álcool de forma excessiva. Um tecido hepático, né, o tecido do fígado saudável, ele é substituído por cicatrizes que diminuem o fluxo sanguíneo do fígado, assim como sua eficácia no desenvolvimento de algumas funções, no desempenho de algumas funções. Então, ao longo do consumo de álcool, né, esse consumo de álcool intenso e frequente, ele vai causando lesões no tecido do fígado, né, lesões hepáticas, essas cicatrizes. E isso que causa cirrose, né, essas cicatrizes que vão diminuindo o fluxo de sangue no fígado, vai causando esses danos ao fígado. E ele vai reduzindo de fazer as suas funções, né, de metabolizar. E alguns fatos também sobre o álcool, né? Que ele não é recomendado, né? Nem para mulheres grávidas ou que estão tentando engravidar. Qualquer pessoa que esteja fazendo uso de medicação, incluindo medicamentos controlados. Qualquer pessoa que esteja planejando dirigir ou participar de atividades que requerem sua completa atenção e habilidade motora. Alcoólitas em tratamento, né? Alcoolistas em tratamento, ou qualquer pessoa com menos de 18 anos no Brasil, tá, pessoal? E o uso moderado, né? Pode ter o uso moderado. O uso moderado, ele também traz alguns benefícios, né, para a saúde. E esse uso moderado, ele corresponde a um drink por dia para as mulheres, em geral, e indivíduos acima de 60 anos. E dois drinks por dia para homens, não mais do que um por hora, tá bom, pessoal? O uso moderado ele é benéfico, tá? Vamos falar um pouquinho sobre quais são os sinais e sintomas, né, de alguém que está com uma desordem metabólica devido ao consumo excessivo de álcool ou de outra droga, né? Sinais mais comuns é a euforia, né? A pessoa fica eufórica, a falta de coordenação motora, o hálito forte, característico de ingestão de álcool, você sente aquele cheiro de álcool quando a pessoa conversa com você, dificuldade em falar, porque a função cognitiva está alterada, então tem aquela dificuldade de raciocinar e também de formar as frases. Tem tristeza, né? Algumas pessoas que fazem hoje muitas drogas, elas têm os períodos de melancolia, vômitos, a pessoa pode estar vomitando, dificuldade em fixar o olhar, desorientação, agitação, coma, entre outros, né? Tem uma diversidade muito grande de sintomas, principalmente relacionada a drogas, né? Tem várias drogas que têm efeitos diversos. E o que fazer, né? No caso de excesso de álcool ou de droga? Suspender a ingestão de bebida alcoólica ou droga, aumentar a ingestão de líquidos e doces, que aumenta, né, a glicose, que aumenta a concentração. Esse aqui em casos que a pessoa está consciente, tá bom? Deitar a vítima de lado se houver vômitos ou secreções, que é aquela posição lateral de segurança que nós falamos, para caso a pessoa vomite, ela não aspire essas secreções.
E atenção aos possíveis riscos, né? De exemplo, ingestão alcoólica em fumantes pode ocasionar incêndios pelo risco de dormir com o cigarro aceso, né? Tem aquelas atenções, uma pessoa que é alcoólatra, né? Ela tem alguns riscos a mais, que ela pode ter alguns esquecimentos, ela pode esquecer alguma chama ligada na sua casa e provocar um incêndio, ela pode se queimar, tem vários riscos relacionados a isso, né? Porque tem uma falta de desatenção, né? Um esquecimento. E agora vamos falar de outro risco metabólico, que é a hipoglicemia e a hiperglicemia, né? Hipoglicemia, diminuição da glicose no sangue, e hiperglicemia, aumento da glicose no sangue, né? Então, para funcionar bem, o corpo humano ele necessita estar em equilíbrio. E então, por exemplo, com a glicose e a insulina metabolizadas no pâncreas, o organismo está constantemente mantendo o equilíbrio entre essas duas substâncias. Se tem muita glicose, o corpo produz mais insulina. Se tem muita insulina, o corpo da gente ele quebra mais glicose para ser utilizado, né? E a glicose é um tipo de açúcar que gera energia para as células. Na ausência de insulina, a glicose permanece no sangue, aumentando progressivamente a concentração, levando a hiperglicemia, aumento da glicose, né? Então, a hipoglicemia é o baixo nível de glicose no sangue. Quando a glicemia está abaixo de 60 miligramas por decilitros, né? Isso varia de pessoa para pessoa, tá? A gente tem um quadro de hipoglicemia. E quais são os sinais e sintomas mais comuns da hipoglicemia? A pessoa fica, porque nós temos um desenho de hipoglicemia. Tem uma sudorese, né? Tem um aumento do suor, a pessoa fica pálida, ela fica irritada, fica com irritabilidade, tem um aumento do apetite, falta de coordenação, a pessoa fica sentindo tontura, fica com sonolência. A pessoa também pode ter tremores, tá? E ela pode chegar a um quadro de inconsciência, ela pode ficar desacordada. E o que fazer, né, pessoal, num quadro de hipoglicemia, né? Se a vítima estiver acordada, consciente, né, deve-se fornecer algum líquido doce. Pode ser mel, água com açúcar, suco, leite condensado, entre outros, para aumentar a oferta de glicose. Se a vítima estiver desacordada ou sonolenta, colocar açúcar embaixo da língua, aguardar alguns minutos e observar se ela acorda, né? E após ela acordar, encaminhar no serviço médico. A pessoa que ela tem diabetes, pessoal, ela faz uso de insulina, ela precisa alimentar-se regularmente, né? Não pode ficar em longos intervalos de jejum, né? Ela não pode estar abrindo mão de nenhuma refeição, porque utilizando a insulina, sem ingerir alimentos, a glicose sanguínea ela vai baixar muito. E isso pode levar ela a um estado de coma, né? Então, atenção aos diabéticos, tá? Não pular refeições. E a hiperglicemia, né? A hiperglicemia, ela é o elevado nível de glicose no sangue. Em geral, isso ocorre nas pessoas que têm diabetes, tá? Geralmente a pessoa que já tem a diabetes diagnosticada que tem esses altos índices de hiperglicemia. Os sinais e sintomas mais comuns, né, da hiperglicemia são a boca seca, a pessoa sente a boca seca, tem um aumento da sede, sente fraqueza, dor de cabeça, a visão fica embaçada, ela tem um aumento na sua frequência urinária, ela também pode estar sentindo tontura, é comum a pele ficar avermelhada, ela vomitar, o hálito dela, ela fica com odor de vinagre, fica aquele hálito cetótico que a gente fala, com um odor bem característico de vinagre. Ela fica com a respiração mais pesada, com dificuldade de respirar, e ela também pode chegar a ficar inconsciente, tá? E o que a gente faz num quadro de hiperglicemia, né? Hidrata a pessoa, dá líquido para ela, ingesta de água, tá? Não doce. Líquido doce só no caso da hipoglicemia. No caso da hiperglicemia, água, tá? Para estar hidratando. Pede para a pessoa ficar em repouso. E caso o indivíduo faça uso de insulina, né, e tenha ela com ele, auxiliar ele na administração da quantidade habitual que ele já faz uso, tá? E também levar um serviço de emergência, preferível levar um serviço de emergência, tá? Antes de fazer o uso dessa insulina, para estar verificando o valor dessa hiperglicemia, tá? A gente tem um glicosímetro
e verifica qual o valor daquela hiperglicemia. Mas se for num caso de extrema urgência, a pessoa já fazer uso daquela quantidade, já for no horário de administrar, estar auxiliando ele nessa administração, tá bom? Vamos falar sobre outra emergência metabólica, que são as diarreias, né? A diarreia. A diarreia é uma alteração da fisiologia intestinal, que resulta em um aumento do volume e frequência das evacuações com diminuição da diurese. Diurese é a urina, tá, pessoal? A frequência urinária. Então, tem um aumento do volume das fezes e também da frequência. A pessoa vai muitas vezes no banheiro e evacua bastante. E as causas da diarreia pode ser uma causa bacteriana, viral, pode ser parasitária, pode ser alterações anatômicas ou funcionais do intestino, pode ser deficiência enzimática congênita ou adquirida, pode ser uma causa endócrina, né, em relação aos hormônios, e o mais comum, que é a intoxicação alimentar, tá? Pode ser uma das causas mais comuns, intoxicação alimentar. Nós temos aqui, ó, tontura, a pessoa fica com náusea, dor de cabeça, pode ter febre, tá? Dor abdominal. E o que fazer no adulto e crianças, né? Suspender alimentos com lactose, leite e derivados, alimentos picantes, de demorada ingestão e os que formam gases, tá? Isso aqui, quando a pessoa está com diarreia, deve ser evitados esses tipos de alimentos. E aumentar a ingestão de líquidos, dá mais água, né? Porque a pessoa também se está se desidratando devido a uma crise, devido a uma diarreia. Se a diarreia for persistente, administrar soro de reidratação oral, tá bom? Principalmente em crianças e idosos que desidratam mais rápido, é importante estar administrando o soro de reidratação oral. E bebês de 0 a 1 ano de idade, estimular o aleitamento materno, tá? Dar leite materno para a criança. Ajuda a estar aliviando a diarreia. Vamos falar de mais uma emergência. Vamos falar sobre as emergências metabólicas ainda, falando sobre as cólicas, né? Alterações gastrointestinais, vamos falar sobre as cólicas. Aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês, que a cólica, né? Ela é a dor devido à contração de uma cavidade ou órgão, né? E aí que eu trouxe para vocês algumas dos locais que pode ter essa dor no nosso abdômen e quais são as condições associadas, né? Nós temos aqui, nós dividimos geralmente em 9 partes o abdômen, mas aqui nessa figurinha não está dividida, mas eu vou estar mostrando para vocês. Lado esquerdo em cima do nosso abdômen, no lado esquerdo. Que essa setinha tá errada. É o lado direito aqui, ó. Do lado direito do abdômen, a parte de cima pode ser gastrite, a dor nesse local pode ser gastrite, úlcera gástrica, inflamação do baço, problemas do pulmão esquerdo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa imagem. A imagem está trocada, mas é isso mesmo. O lado esquerdo em cima, né? O lado esquerdo em cima pode ser gastrite, úlcera gástrica, inflamação do baço, problemas no pulmão esquerdo, excesso de gases intestinais. Do lado direito, na parte de cima, pode ser pedra na vesícula, do lado direito do nosso abdômen. A setinha aqui está indicada errada, tá, pessoal, no desenho. Mas a escrita está correta, tá? O lado direito em cima pode ser pedra na vesícula, inflamação na vesícula, doenças do fígado, problemas no pulmão direito, tá? Meio na parte de cima aqui, né? Refluxo gastroesofágico, má digestão, úlcera gástrica, gastrite, inflamação da vesícula, infarto cardíaco. Lado esquerdo, mediano aqui, ó. Pode ser gastrite, inflamação do intestino, excesso de gases, doenças do baço, cisto de ovário esquerdo. Do lado direito, na parte mediana, doença de Crohn, inflamação do intestino, excesso de gases, inflamação da vesícula, cisto no ovário direito.
aqui na parte do meio, né, na região do umbigo. Pode ser úlcera gástrica, inflamação no pâncreas, gastroenterite, início de apendicite, também pode ter dor nesse local, e aneurisma da aorta. Aqui, lado esquerdo embaixo, na parte esquerda inferior, inflamação do intestino, excesso de gases, hérnia inguinal, cisto no ovário esquerdo. Lado direito, aqui na parte inferior, excesso de gases, apendicite, doença de Crohn, inflamação do intestino, cisto no ovário direito, hérnia inguinal. No fundo da barriga, inflamação do intestino, aqui na parte mais inferior, na parte do meio inferior do nosso abdômen, cólon irritável, né, intestino irritado, inflamação da bexiga, infecção urinária e problemas na próstata. Essas aqui são algumas das causas mais comuns de dores no nosso abdômen, tá? De cólicas, são as mais comuns. Podem ter outras, viu, pessoal? Essas aqui são algumas das mais comuns. Tem várias causas, né? Pode ser uma pedra na vesícula, pode ser cálculos renais, gases, uma inflamação gastrointestinal, uma constipação, causas menstruais também causam essas cólicas, tá? São as mais comuns que nós temos, né? Em relação a cólicas, seja ela por cálculo na vesícula, cálculo nos rins, né? Gases, tá bom? Cólicas menstruais também são muito comuns. Os sinais e sintomas mais característicos são as dores abdominais, o desconforto e o mal-estar. O que nós podemos fazer, né? Dependendo da causa e da intensidade da dor, tem que estar encaminhando o paciente para uma consulta médica, tá bom? Ou às vezes até numa sala de emergência, uma avaliação numa sala de emergência. E o paciente vai ser medicado conforme a orientação médica. E o que a gente pode estar também ajudando é uma posição de conforto. Às vezes a pessoa fica numa posição que alivia mais aquela dor. Afrouxar também as roupas apertadas é outra medida que nós podemos estar fazendo. Vamos falar um pouquinho sobre as emergências respiratórias, falar sobre a asma, que é a mais comum. E nós temos aqui, né, uma via aérea normal, uma via aérea quando a pessoa está com asma e uma via aérea em uma crise de asma, tá bom? A gente está vendo aqui que o músculo fica mais contraído, os músculos lisos, eles ficam mais contraídos, tá vendo? A diminuição da via aérea, que é a via de passagem do ar. Uma pessoa que tem asma, ela já fica mais contraída, já fica mais inflamada. E que numa crise, ela fica bem mais diminuída, né? Essa passagem aérea. Então, a asma, ela é definida pelo estreitamento dos brônquios e bronquíolos também, e aumento da produção de secreção respiratória nos mesmos, né? Tem o estreitamento, tem essa contração dos músculos lisos, e essa via aérea, ela fica mais estreita, e também tem o aumento da secreção, ou seja, a passagem do ar, ela fica mais difícil, e a dificuldade respiratória resultante, ela pode ser de início súbito, e muitas vezes desencadeado por materiais do próprio ambiente, que provocam alergias, infecções respiratórias, mudanças de temperaturas abruptas, né? Então, pessoal, cheiro, animais, né? Pelo de animais, produtos de limpeza, fumaça, poeira, né? Cigarro, pode tudo desencadear uma crise asmática, tá bom? Aqui para vocês verem a via aérea normal. Como que fica o bronquíolo? Esse aqui é o aqui tem um alvéolo pulmonar e esse aqui é um bronquíolo. Tá vendo? Diminui bastante. E aqui também tem um aumento da secreção. E os sinais e sintomas, a pessoa fica com esforço respiratório, tem os chiados respiratórios, né? Quando a pessoa respira, você escuta um chiado, a gente fala de sibilos, né? Uma sibilância. Fica com expectoração e ela também tosse, tem a presença da tosse. E o que fazer, né? Utilizar a medicação, que a pessoa já faz uso, muitas pessoas fazem uso de medicação inalatória, né? Das bombinhas. Manter a vítima sentada para evitar esforço físico, né? E a posição sentada é melhor para ela estar respirando. Acalmar a vítima,
sendo que o estresse, ele aumenta ainda mais a dificuldade para respirar, tá bom? E estimular que a pessoa faça respirações profundas para estar oxigenando mais o pulmão. E procurar atendimento médico com urgência, tá? Vamos iniciar agora falando sobre as emergências obstétricas, né? A mais comum da emergência obstétrica que nós temos na nossa prática clínica é o parto de emergência, né? Parto de emergência, que é aquele que ocorre fora do ambiente hospitalar, independente da gestação já ter atingido o período normal de maturação do feto, né, que é por volta da 40ª semana de gestação. E a grande maioria dos partos de emergência, ele se resolve espontaneamente, né? Ou seja, a criança nasce sem interferência de outra pessoa. E quais são os sinais, né, indicativos de trabalho de parto? Nós temos aqui. São as contrações, né? São aquelas contrações mais compridas, a barriga fica dura por mais tempo, elas são mais regulares, mais doloridas, não param de vir aquela contração uma atrás da outra. O intervalo entre elas vai ficando cada vez menor. Tem uma contração, passa pouco tempo, já vem outra. Não melhoram se você mudar de atividade, ou seja, se a pessoa está sentada ou em pé, continua tendo contração. Atingem a barriga inteira e às vezes as costas. Não dependem da posição ou da movimentação do bebê, as contrações, né? Então, são aquelas contrações fortes, irregulares, né? São de 3 a 4 contrações em 10 minutos. E aqui outra coisa também, né? Que é outro sinal, é o coroamento. O coroamento, que é a visualização da cabeça do bebê no canal de nascimento, né? Em geral, as pessoas visualizam os cabelos da criança. Na hora que você olha o canal vaginal, dá para visualizar os cabelinhos da criança, né? E outro sinal que nós temos também, que é o coroamento. Outro sinal também que nós temos, pessoal, é a saída de tampão mucoso, né? Sair como uma espécie de gosma com sangue. A saída de grande quantidade de líquido pela vagina, ele indica a ruptura da bolsa das águas, né? Esse líquido é o líquido amniótico. Então, se já teve essa grande saída de líquido, a gestante deve ser encaminhada ao hospital para avaliação, tá bom? Mas geralmente, quando já tem essa ruptura, o bebê, geralmente, ele não demora a nascer, ele nasce logo, tá bom? Aqui é a posição ideal para estar colocando a gestante, tá bom? Durante um parto de emergência. O processo de nascimento do bebê, né? O que a gente faz? Ele não pode ser impedido, retardado ou acelerado. Então, a criança começou a nascer, só dá o apoio para ela continuar nascendo. Retirar todas as roupas que possam obstruir o canal de nascimento, né? E, é claro, né, garantindo a privacidade a gestante, tá? A parturiente. Então, tem que retirar as roupas que vai impedir, que vai obstruir o canal do parto, mas ainda assim garantindo a privacidade, tá bom? Se tiver um lençol, coloca sobre as pernas dela, tá bom? Algum tecido, para evitar a exposição exagerada dessa paciente. Não permitir a presença de curiosos, procurar ser o mais discreto possível, manter o máximo de privacidade da gestante, não permitir que a gestante vá ao banheiro quando se constata que o bebê vai nascer, tá bom? Isso aqui pode ser que a criança nasça no momento que ela for ao banheiro, tá? E pode causar algum trauma na criança. Então, quais são os procedimentos que a gente tem com a gestante? A gente acomoda a gestante em um lugar mais reservado, né, para garantir a privacidade e seguro para a criança nascer, né? Geralmente o pessoal acomoda a gestante na cama, né, quando está no ambiente domiciliar e não consegue ir até o hospital. Algumas vezes pode estar acontecendo em via pública, né? Quando for acontecer alguma via pública, procurar dar algum conforto para a gestante, tá? Oferecer um ambiente limpo à criança que vai nascer, lavar as mãos, se tiver luvas, né? Se a gente tiver acesso às luvas, pode estar calçando elas, retirar anéis, relógios, pulseiras. Se tiver lençóis limpos ou algum tecido limpo, colocar, tá bom? Principalmente embaixo das nádegas da gestante. E a gestante já deve ser orientada a fazer força para baixo durante as contrações e descansar nos intervalos, tá bom? Não ficar fazendo força sempre, porque isso cansa a gestante, né?
Então, quando ela tiver uma contração, deve pedir para que ela faça força. A contração passou, pede para ela estar descansando, tá bom? Descansar nos intervalos, tá bom? Nunca esquecendo de respirar profundamente para manter uma boa oxigenação para o bebê. O bebê, gente, ele vai sair naturalmente, tá? Sem interferência de terceiros. Não deve estar, então você deve estar atento para ampará-lo, né? Você vai só segurar a criança, né? O bebê, ao nascer, ele vem acompanhado de líquidos e muco, ficando bastante escorregadio, né? E o parto, preferencialmente, ele deve acontecer com a gestante deitada, tá? E em pé, a criança, ela pode correr o risco de cair no chão, tá? Então, essa aqui é a posição preferível, tá? Nesses partos de emergência, tá? E quais são os cuidados que nós vamos ter com o bebê, né? Após a saída do bebê, o nascimento, ele deve ser mantido um pouco abaixo, né? Um pouco mais abaixo que a mãe, né? Nunca erguer o bebê sem clampear o cordão umbilical, pois o sangue do bebê descerá através do cordão por uma ação da gravidade. O bebê perderá sangue, tá bom? Quando a gente, tá vendo? Tá aqui a nível da mãe. O bebê nasceu, tá aqui os lençóis localizados abaixo da nádega. Coloca o bebê aqui sobre ele, depois de segurar ele, coloca ele delicadamente aqui. Se você erguer, o sangue que está nesse cordão, que está vindo para o bebê, por gravidade, ele vai voltar para a placenta. Então, vai diminuir o sangue que está vindo pela placenta para a criança, tá bom? Limpar e secar o rosto e narinas do bebê delicadamente, com um pano limpo, né? Esta manobra deve ser executada com muita delicadeza, mas sem perder tempo, tá? Aqui, ó, vir com um tecido, com um paninho limpo e limpar o nariz e a boquinha da criança, tá? Que pode ter secreções aqui no canal nasal e oral que podem dificultar a respiração dessa criança. Amarre o cordão umbilical bem forte, deixando cerca de 15 centímetros da extensão do cordão próximo ao umbigo do bebê. O cordão umbilical, pessoal, como serviço de emergência, quando vai acontecer um parto de emergência, a gente já aciona o serviço de emergência. E ele não demora muito a vir, tá? Aqueles que têm o material esterilizado, e todos os equipamentos para fazer esse corte correto do cordão, tá bom? Mas se for um local que possa estar demorando muito, que é um caso de emergência, pode-se estar medindo da barriga da criança 15 centímetros e amarrar um tecido, um cadarço limpo. E aí, desse primeiro nozinho que dá aqui, conta mais 5 centímetros, mais ou menos, e amarra o outro aqui, tá bom? Amarra forte para estar evitando a circulação, tá? A perda de sangue quando houver esse corte, tá bom? Se estiver mal amarrado aqui, se estiver frouxo, se estiver mal, se não estiver fazendo bem a compressão desse local aqui, quando fizer o corte, a criança pode ter uma hemorragia porque vai vazar sangue desse cordão, tá bom? Então não é aconselhado fazer isso, tá bom? Em situações extremas, tá? Isso aqui geralmente é para equipe de emergência, que tem um momento certo de fazer esse corte, que é quando o cordão umbilical já para de pulsar, tá certo? Mas geralmente é 15 centímetros a partir da barriga da criança, faz a primeira amarra, né? Depois mais 5 centímetros, faz a segunda. O corte é no meio delas, tá, pessoal? O corte do cordão umbilical. E tem que ser um tecido, assim, nesses casos aqui, se não tem clamp, se não tem as coisas certas, tem que ser um tecido, né? Um cordão bem limpo, tá bom? Geralmente um cadarço bem limpo e que faça realmente a contenção desse sangramento. E o fundamental, né? Secar o bebê, assim que o bebê nasceu, fazer secar ele com um lençol. Terminou de secar ele, você vai envolver ele em outro lençol. Esse outro lençol é o que vai aquecer a criança. Não pode ser o mesmo que você usou para secar a criança, porque aquilo lá está molhado, você vai estar enrolando a criança no tecido molhado. E bebê, ele perde a temperatura muito rápido, pode entrar em hipotermia muito rápido. Então é fundamental envolver esse bebê em lençóis limpos e em cobertor para proteger a criança dessa perda de temperatura, né? Mantê-lo o mais aquecido possível. Não se deve lavar o bebê, tá? Ele nasce com uma película, né, com a cor esbranquiçada que cobre o corpo do recém-nascido, tá bom? E
essa massinha branca que a gente fala,